Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos começar os nossos estudos dos elementos químicos. Para que a gente possa falar dos elementos químicos, a gente tem que entender primeiro como é feita a representação destes elementos. Quando um elemento químico é identificado, ele recebe um nome e um símbolo. E esses símbolos podem ter uma, duas ou três letras e são símbolos universais, ou seja, independem do idioma e, por essa razão, nem sempre esses símbolos fazem sentido na nossa língua. Vamos ver alguns exemplos. O ouro, o símbolo dele é AU, que vem do nome aurum, que é a palavra ouro em latim. O potássio, ele tem como símbolo a letra K maiúscula, que vem da palavra kalium, também do latim. Já o fósforo é representado pela letra P, que vem do seu nome em grego. E o tungstênio, que é representado pela letra W, vem do seu nome em alemão. Então, nem sempre os símbolos que nós encontramos para os elementos químicos vão nos lembrar o seu nome em português. Então, a gente tem que sempre ficar atento para isso. Mas afinal, quem é que dá nome para um elemento químico novo? Bom, esses nomes, eles podem ter diversas origens. A mais comum é dar um nome que vá remeter a alguma característica do elemento, como por exemplo, o elemento fósforo, ele vem do grego, de uma palavra que significa trazer a luz. Ele pode ser também homenagem a algum local, como por exemplo o elemento gálio, que é relacionado à Gália, na França, ou ele pode ser também uma homenagem a algum pesquisador, como por exemplo o elemento cúrio, que é em homenagem ao casal Curie. Já os símbolos, a sua designação, ela segue a seguinte metodologia. Os símbolos podem ter uma letra maiúscula, como, por exemplo, o hidrogênio, que é H, o oxigênio, que é O, o potássio, que é K, e o tungstênio, que é W. Ele pode ter duas letras, neste caso, a primeira sempre tem que ser maiúscula e a segunda minúscula, como, por exemplo, o cálcio, o ráfnio e o chumbo. E nós temos também símbolos com três letras, que são usados temporariamente e indicam o número atômico do elemento. Por exemplo, o símbolo provisório do organessônio, ele ficou UUO, que indica 118, pois o número atômico do organessônio é 118 na tabela periódica. Então, até ele receber o seu nome oficial, que ocorreu somente em 2019, ele ficou com o símbolo provisório de UUO. Quando um novo elemento é descoberto, ele é alocado na tabela periódica dos elementos químicos, onde cada elemento é simbolizado por um quadradinho. E nesse quadradinho, nós temos importantes informações sobre o elemento. Temos o símbolo do elemento, o número atômico que esse elemento possui. Em algumas tabelas, há a presença do nome do elemento também. E temos a massa atômica do elemento. A quantidade de informações para cada elemento na tabela pode variar, pois nós temos alguns tipos de tabela periódica diferentes, mas, no geral, o símbolo, o número atômico e a massa do elemento sempre estão presentes. Bom, quando nós estudamos estrutura atômica, nós vimos o número de massa. Aquele número de massa usado na estrutura atômica é o somatório dos prótons e dos nêutrons em um átomo. No entanto, na tabela periódica, a massa que vem descrita não é o somatório dos prótons e dos nêutrons de um átomo necessariamente. A massa que vem descrita na tabela periódica, em geral, é uma média calculada com base em todos os isótopos que aquele elemento apresenta na natureza. E esse cálculo é feito como uma média ponderada que é baseada na abundância natural de cada isótopo. O que isso significa? Aqui nós temos o exemplo do elemento cloro. Na natureza,
nós temos dois isótopos de cloro presentes, o cloro de massa 35 e o cloro de massa 37. O cloro de massa 35 possui a maior abundância, cerca de 75,4% dos átomos de cloro na natureza são cloro 35. Já os outros 24,6% são referentes ao cloro de massa 37. Com esses valores, a abundância relativa e a massa de cada isótopo, nós podemos fazer o cálculo da média ponderada e, assim, obter o valor de massa que está escrito na tabela periódica. Um fato interessante é que o somatório das abundâncias é igual a 100%. E por que isso ocorre? Porque se eu estou pensando na abundância do elemento na natureza, ou seja, quanto que eu tenho daquele elemento na natureza, quando eu faço o cálculo para todos os átomos de cloro da natureza, este somatório tem que dar 100%, porque eu estou calculando o total do elemento que existe na natureza. Então, os somatórios das abundâncias sempre têm que chegar ao total de 100%, para que eu consiga chegar ao total daquele elemento na natureza, somando todos os seus isótopos. E como esse cálculo é realizado? Bom, vamos continuar com o exemplo do cloro. Eu tenho que o cloro 35, ele possui uma abundância de 75,4% com esta massa aqui, 34,969, que a gente arredonda para 35 para a representação do átomo somente. O cloro 37, ele vai ter a abundância 24,6% com a massa de 36,966, que eu arredondo para 37 na representação do elemento. Então, eu posso fazer o cálculo da média ponderada. Como é a média ponderada? A abundância vezes a massa daquela espécie. Então, 75,4 vezes a massa daquele isótopo, mais o segundo isótopo, 24,6 vezes a massa daquele isótopo. E eu divido isso por 100%, ou seja, o somatório das minhas abundâncias. Se eu fizer esse cálculo, eu vou achar aproximadamente 35,460 U. O que é este U? U é a unidade utilizada para a massa atômica. Então, toda vez que nós estamos falando de massa atômica, a gente utiliza a unidade U. E esse 35,460 vai ser a massa que eu vou encontrar na tabela periódica, que se eu estiver trabalhando com uma tabela periódica de ensino médio, principalmente, a gente vai encontrar essa massa com o valor arredondado de 35,5 U. Bom, vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente ver como funciona esse cálculo na prática. Essa questão aqui, calcule a massa atômica do elemento boro a partir dos dados abaixo. O boro possui dois isótopos, um com abundância 20% e outro com abundância 80%. Então, eu vou calcular a média ponderada. Como vai ficar? 20, que é a abundância do primeiro isótopo, vezes a massa dele, que é 10, mais 80, que é a abundância do segundo isótopo, vezes a massa dele, que é 11. Isso dividido por 100, que é o somatório das minhas abundâncias. 20 vezes 10, 200. 80 vezes 11, 880, dividido por 100. Então, se eu somar aqui, eu vou ficar com 1.080 sobre 100, que, resolvendo, vai me dar uma massa atômica média de 10,8 U. Então, essa é a massa que a gente vai encontrar para o boro na tabela periódica. Segunda questão. O elemento enxofre possui 3 isótopos conhecidos. A partir das abundâncias relativas de seus isótopos, calcule a massa atômica média do enxofre. Bom, o enxofre tem 3 isótopos, então, mesmo princípio, a abundância vezes a massa de cada isótopo. Então, 95 vezes 32, que é o primeiro isótopo, 0,8 vezes 33, que é o segundo,
4,2 vezes 34, que é o terceiro. Isso dividido por 100. Se eu fizer o cálculo, 95 vezes 32 vai dar 3.040, 0,8 vezes 33 dá 26,4 e 4,2 vezes 34 dá 142. Somando aqui todos esses resultados, eu vou ficar com 3.209,2, que dividido por 100 vai me dar uma massa atômica de aproximadamente 32,09 U. E já entrando um pouquinho no assunto da nossa próxima aula, nós iremos ver a tabela periódica dos elementos químicos, que nada mais é do que a organização e agrupamento por similaridade dos elementos químicos conhecidos em uma tabela que pode ser consultada sempre que precisarmos de informações a respeito de cada elemento. A tabela periódica é universal e ela vai listar todos os elementos conhecidos em ordem de número atômico. E essa tabela que nós utilizamos atualmente foi a tabela proposta em 1869 pelo Mendeleev, que fez a ordem dos elementos a partir da massa atômica, que posteriormente foi alterada para a ordem de número atômico, que é o que nós vemos na tabela atual. A tabela periódica atual tem esta aparência aqui. Nós temos atualmente 118 elementos organizados em ordem de número atômico e agrupados por similaridade de propriedades. E nós iremos estudar a tabela periódica nas nossas próximas aulas. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!